Olá, sejam bem-vindas ao canal. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda bolsa em crochê. O ponto espinha de peixe, ela é bem grande na parte interna. Olha só, tá? Tem o botão de pressão e as alças removíveis. Vou ensinar o vídeo por completo. Só de um lado que ela fica a espinha de peixe, do outro lado ela parece um ponto baixo. Você poderá fazer o tamanho que desejar, usando o fio que desejar. Essa daqui é em fio de malha, ok? Então, você quer aprender? Fique aqui comigo, deixe já o seu curtir. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal para pedir o seu vídeo aula também, pois essa bolsa foi uma pessoa lá no Instagram que me pediu, ok? Sem mais blá blá blá, vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? Para fazer essa peça, eu vou usar um fio de malha. Ele é um bege quase para o marrom. E a grossura desse fio, se você abrir ele tem na medida de 2 centímetros, tá? Você pode usar o fio que você desejar. Você pode usar um fio náutico, um barbante grosso, tipo 8 fios ou 12 fios, né? Depende de você. Eu vou usar para essa malha agulha de crochê número 8. Nós vamos usar marcadores e também uma régua para medir só o início do nosso trabalho, porque eu trabalho em centímetros e não com números de pontos. O início do trabalho vai ser diferente. Nós vamos fazer um elo e eu vou fazer um cordão de ponto espiga. Eu já tenho esse cordão no meu canal para fazer alças de bolsas, cintos, várias coisas. Então, eu já fiz uma corrente, olha, já tinha uma pronta aqui, a corrente está aqui. Nessa parte aqui da corrente, eu vou inserir a agulha. Eu fiquei com 2 pontos na agulha, certo? Eu vou laçar o fio e vou puxar. Deixa o ponto bem solto para que tudo dê certo, olha. Levantei bem. Pego esse primeiro ponto que está aqui, próximo da agulha. Insiro a agulha nele, bem no centro. Laço o fio, levanto. 2 pontos na agulha e tiro. Novamente, venho nesse primeiro ponto. Laço, levanto. E assim nós vamos fazendo o nosso cordão inicial para fazer esta peça. Opa! Nós temos aqui um cordão de 16 centímetros. Agora, nós vamos fazer uma corrente. Eu venho aqui, não nesse ponto que eu subi, mas nesse segundo ponto. Se você abrir ele, você vai perceber que você tem 2 pontos para cá e 2 pontos para cá. Ou seja, você tem uma corrente dupla. Então, você vai inserir a agulha bem no meio, pegando as duas partes. Sobe, ajusta o primeiro ponto aqui para essa corrente não ficar muito grande. Venho no próximo ponto, olha, eu tenho 2 pontos na agulha. Venho no próximo ponto, laço o fio e levanto. Eu tenho 3 pontos na agulha. Laço o fio e tiro de uma vez só. Vamos vir para esse último ponto que está aqui, porque olha, conta 1, 2, 3, certo? Insiro a agulha no meio dele, insiro no próximo ponto de base, laço o fio, tenho 3 pontos na agulha, laço o fio e puxo. E assim você vai fazer até o final da sua carreira. Esse vai ser o início do nosso trabalho. Se você quiser fazer maior, você faz mais centímetros de correntes, tá? De correntes não, desse cordão, né? Estamos chegando aqui praticamente no último ponto, que foi esse o inicial, onde está o cordãozinho. Olha, veja que eu pego as duas partes. Laço o fio, puxo e levanto. Então, nós fizemos aqui os pontos das carreiras laterais.
Aqui a minha contagem de ponto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. O seu pode ter mais, o seu pode ter menos, depende do fio e da agulha e do ponto que você estiver usando, ok? Agora, como que eu vou fazer? Neste canto, nós vamos fazer os nossos aumentos, ok? Nesta volta que nós vamos fazer, eu vou fazer os aumentos aqui. Então, eu venho, pego nesse último ponto, a mesma coisa, tá? Insiro a agulha, laço o fio e faço um ponto. Quando eu fiz esse ponto, eu vou pegar o meu marcador, porque aqui nós já vamos gerar um aumento. E vou marcar aqui onde a gente terminou a parte reta do nosso trabalho. Vamos pegar aqui no ponto, inserir a agulha e puxar. Nós temos 2 pontos. Vamos virar para ver quantos pontos nós vamos fazer. No último ponto. Temos 3 pontos. Quatro pontos e vamos fazer mais um ponto. Nós temos aqui 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, que é a curva do nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer nessa base a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, seja um ponto em cada espaço aqui embaixo. Então, vamos pegar o ponto, inserir a agulha. Veja que eu vou inserir a agulha na mesma posição deste fio que está deitado. Pegando todos os pontos juntos, tá? Quando você insere aqui a agulha, você pega, olha, bem onde está o ponto deitado, insere e puxa. E aí, nós vamos fazendo até o final da nossa carreira, ponto sobre ponto. Fazendo que todos fiquem na mesma posição. Olha como que ele já vai ficando, tá? Existem outros modos de fazer, mas eu fiz esse ponto através de muita pesquisa, muitos pontos na internet, eu resolvi fazer dessa maneira. Então, nós temos aqui, vamos colocar a nossa marcação. Quando a gente começou, então, são 1, 2, 3, 4, 5 pontos, certo? Aqui, depois do 5º ponto, você já coloca a marcação, para ficar na mesma posição. Como eu cheguei aqui, no nosso final da nossa carreira, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e agora vai ser o 9º ponto. Ele ficou desta forma, certo? 9 pontos de um lado, 9 do outro. Então, nesse centro, eu tenho que fazer mais 5 pontos. Então, vamos lá. Eu vou fazer o primeiro ponto. 1, já coloco o meu marcador. E 5 pontos. Lembrando que o início foi bem aqui. Então, como que eu faço agora? Eu venho, pego esse último ponto que está aqui, insiro a agulha embaixo daquela correntinha que eu subi do inicial, laço o meu fio e tiro tudo de uma vez só, para ele continuar deitado na mesma posição. Veja que aqui tá para esse lado e aqui tá ao contrário, tá? Agora, nós vamos girar o meu trabalho, só que antes, quando eu terminei esses pontos, eu já coloco o meu marcador aqui. Sempre para saber aonde que tem o aumento e aonde que começam os pontos retos, para você não se perder. Veja meu avesso como que fica
e o direito fica assim. Agora, eu vou subir uma corrente, giro o meu trabalho. Nesse primeiro espaço que está aqui, nós vamos vir por detrás. Você vai inserir a agulha bem aqui atrás. Como você vai saber onde você vai colocar a agulha? Você vai colocar a agulha entre um ponto e outro, certo? Então, eu vou inserir a agulha aqui. Eu vou vir com ela deste lado. Quando eu venho com a agulha deste lado, tá vendo esse ponto que é dessa corrente? A corrente está aqui, mas tem essa corrente deitada. Eu venho com a agulha por baixo do ponto. Então, venho, puxo e levanto, ok? Vou vir agora com a minha agulha, laço o fio e passo por dentro. Se aqui nós fizemos 5 pontos, nessa carreira nós vamos fazer 10, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base. Então, eu venho aqui no ponto, do jeito que a gente tava fazendo, ponto da agulha, ponto do meio e último ponto. Insiro a agulha nele, venho aqui por detrás, como tem que ser entre esse e esse ponto, insiro a agulha, insiro para o lado de cá, laço meu fio e puxo. Não faça um ponto tão apertado assim como eu fiz, porque depois é difícil de puxar, tá? É que meu ponto ele é apertado mesmo. Deixa eu levantar ele aqui, agora eu vou voltar com ele pra cá. Então, olha, vejo que meu ponto está assim. Levantei, tenho 3 pontos na agulha. Então, tenho uma escama pra cá e outra desse lado. Laço o fio e puxo. Novamente, eu venho nesse terceiro ponto. Se você não quiser pegar ele por aqui, que eu acho mais fácil, você pode pegar ele aqui, olha. Se você pegar ele aqui e vier com ele aqui, é o mesmo ponto. Então, eu venho agora no próximo espaço, insiro a agulha, venho com o ponto até o lado de cá, laço meu fio e puxo. Tenho 3 pontos na agulha. Venho, laço o fio e passo por dentro de todos. Novamente, vamos fazer o ponto no mesmo espaço. Venho com ele entre aqui, olha, tá vendo que aqui tem o aumento que nós fizemos desse lado? Então, eu vou inserir a agulha no meio, entre um e outro, que vamos chamar de espinhos. Insiro a agulha nele, laço meu fio e puxo. Então, nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos em cima de cada ponto de base. Do lado avesso, ele vai ficando assim, e do lado direito, ele já vai puxando as escamas deste lado. Então, nós vamos fazer 10 pontos, depois aqui vai ser o ponto reto, ponto sobre ponto. Vamos fazer o aumento de 10 pontos, volta ponto reto, até chegarmos aqui na nossa próxima carreira, tá bom? Vamos lá. Chegamos no último ponto, eu troquei de agulha, porque essa agulha mais comprida é a agulha de noque, mas eu uso ela para fazer fio de malha também. Então, no último ponto, o que que nós vamos fazer? Tem aquela corrente que a gente subiu, lembra que a gente subiu uma correntinha para virar? Então, eu pego esse último ponto, que eu já levantei, eu vou inserir a agulha aqui neste ponto também, por detrás. Veja bem, foi aquele que a gente começou. Agora sim, eu pego o fio, passo por dentro do ponto que eu tinha levantado e por dentro dos 3 pontos. Faço uma corrente e giro o meu trabalho. Então, veja como que ele fica na sequência todos os pontos, ok? Agora, vamos voltar para o lado da frente do nosso trabalho. Lembrando que eu já subi essa corrente que eu arrematei. Então, eu venho aqui neste primeiro ponto, próximo ponto, insiro a agulha por baixo de tudo, laço o fio e levanto. Eu tenho 2 pontos na agulha. Vou para o próximo espaço, olha o espacinho aqui. Insiro a agulha,
laço o fio e levanto. E agora eu tiro de uma vez só. Venho novamente, insiro lá, olha, por baixo de tudo, tá? Veja que tem aquela correntinha aqui que a gente volta, ela está dobrada aqui. Então, você insere a agulha embaixo dela. E puxa. E assim nós vamos fazer até a marcação do nosso trabalho. Chegamos na marcação, tiramos a marcação, vamos fazer mais este ponto, né? Que é o ponto reto. E agora, nós vamos aumentar de novo, fazendo 2 pontos em cada ponto de base. Se ele tinha 5, ele ficou 10, agora ele vai ficar 15 pontos, tá? Então, vamos lá. Venho aqui, o primeiro ponto é esse. Já fiz um ponto. Vamos colocar a marcação atrás do ponto que eu fiz. Nesse mesmo espaço, eu faço mais um ponto. Temos 2. Vamos para o próximo espaço. Insiro a agulha e faço um ponto. E agora, mais um ponto no mesmo espaço. Vamos repetir isso até a gente chegar aqui nesta marcação. Quando a gente chegar nessa marcação, nós vamos ter que ter 15 pontos. E aqui nós vamos seguir reto até chegar na marcação e aqui fazer o aumento de novo até chegar aqui para continuarmos a nossa peça. Agora, se tinha 5, ficou 10, ficou 15 pontos. Agora, nós vamos voltar fazendo dessa forma. Eu vou inserir a minha agulha aqui embaixo, laço o fio e levanto. Nesse primeiro ponto, eu não faço aumento. No segundo ponto, eu vou fazer aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. Mais um. 2 pontos. No próximo, eu não faço aumento, eu só faço um ponto. Ó, no próximo espaço. Um ponto. E no próximo espaço, nós vamos fazer 2 pontos. Então, vai ser um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Então, é 1 e 2, 1 e 2, tá? Nós vamos continuar fazendo isso até terminarmos a volta da nossa peça. Ela vai ficando com essa correntinha pra cá e aqui ela já vai formando o outro ponto, tá? Então, veja como que tá ficando o nosso ponto. Quando chegarmos aqui na marcação, nós vamos fazer o ponto reto. Aqui nós vamos fazer 2 e 1, 2 e 1 e o ponto reto até aqui, para terminar essa nossa carreira. Terminei a carreira, já voltei pelo lado direito, fiz só o ponto sobre ponto, a marcação está aqui. E agora, nessa parte aqui dos aumentos, nós vamos fazer o seguinte: depois da marcação, o primeiro ponto nós vamos fazer duplo. Então, eu já fiz um ponto depois da marcação e vou fazer mais um ponto no mesmo espaço. Agora, os 2 próximos pontos é apenas um ponto. Então, nesta carreira, vai ser 2 pontos, um em cada ponto de base e um aumento. Que a gente agora vai deixando mais separados os pontos, tá? Para que ele não fique embabado. Vamos fazer isso até a marcação. E depois, a gente vai fazer reto ponto. Nessa parte, nós vamos fazer igual um ponto, quer dizer, depois da marcação, 2 pontos, um ponto, 2 pontos, ou seja, um aumento, um ponto sobre o ponto de base, um ponto sobre o ponto de base e um aumento. Então, é um e o aumento.
1 e o aumento, tá bom? Até chegarmos na marcação novamente. Vamos contar aqui, nós estamos na 1, 2, 3, 4, 5, sexta carreira. Agora, nesta carreira, apareceu uma emenda aqui, depois eu vou ajustar ela. Nesta carreira, nós vamos fazer 3 pontos, um em cada ponto de base e um aumento. 3 pontos e um aumento. Mas eu quero lembrar vocês que, se o seu trabalho ele começar a ficar embabando, você diminui o aumento. Se o seu trabalho começar a cumbucar, você faz um aumento a mais. Você vai controlando os seus aumentos, tá bom? E nas próximas voltas, para o vídeo não ficar muito comprido, na próxima volta você vai fazer 4 pontos, um em cada ponto de base e um aumento. Na outra, 5 pontos e um aumento. 6 pontos e um aumento. Sempre assim, você vai aumentar um ponto a mais no ponto de base, gerando um aumento. Como que você vai saber até onde você vai? Você vai ter que fazer a medida do tamanho que você vai querer a sua peça. Aqui vai ser o tamanho total da sua peça, ok? Se for desse tamanho, esse tipo de tamanho já dá. Conforme você vai aumentando o tamanho, ela vai aumentando aqui e vai aumentando nas laterais. Então, você vai medindo até onde você quiser. Aí, você para a gente poder fazer a parte interna e depois as uniões aqui nas laterais. Como fazer o acabamento dessa peça na última carreira? Eu já tenho os 2 pontos na agulha com a corrente. Eu vou inserir aqui, depois desse primeiro ponto, que está deitado, insiro a agulha, laço o fio e passo por dentro de tudo. Tiro o fio, venho com a minha agulha de trás para frente, puxo o fio. Deixo ele certinho. Agora, nessa última corrente, eu passo a agulha também de trás para frente e puxo o fio para trás. Então, veja que o acabamento ficou igual tudo, olha. Aqui depois só dá uma ajustadinha, né? Porque o fio de malha você pode ajustar. Esse trabalho, se você quiser continuar ele só assim, veja que de um lado ele fica, parece ponto baixo, né? E do outro lado ele fica esse ponto que parece uma esteira, mas é o ponto espinha de peixe. Então, aqui você pode fazer um tapete, mas não é isso que nós vamos fazer. Então, esse é o tamanho da minha peça. Agora, nós vamos continuar a segunda parte da nossa peça. Ela pode ser tanto assim, como ter uma tampa menor desta forma. Ok? Vamos lá, segunda parte. Então, essa minha peça, eu fiz 9 carreiras. Ou seja, você conta aqui do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, tá? Ela, de largura, ela ficou com 26 centímetros. E no comprimento, ela ficou com 40 centímetros. Agora, você vai ver se você quer fazer ela com a tampa grande, assim, que a tampa fique no mesmo tamanho da sua peça, ou você quer a tampa menor. E aqui a parte da bolsa, no caso, ela vai ficar mais comprida, mais funda, né? Eu vou querer mais funda a minha. Então, como que nós vamos fazer? Se você vai medir aqui, olha, a virada dela. Vamos virar por aqui. Se você quiser uma parte grande assim, você vai fazer o número de pontos até a altura que você desejar. Se você quiser uma tampa, essa parte aqui de dentro da bolsa menor, você faz o número de pontos menor, tá? Então, vamos lá. Eu já medi
a parte do fundo da minha peça, eu quero que seja assim. Já comecei a fazer o meu ponto, mas eu vou mostrar para vocês como é que vai fazer. Então, o ponto do centro, o ponto espiga, ele está pronto assim. Vamos lá. Para eu voltar agora, nós vamos fazer diferente, porque só de um lado que vai ficar oval, do outro lado vai ter que ficar reto. Então, eu terminei o ponto aqui, eu subo uma corrente. Nesse mesmo ponto aqui, olha, eu pulo essa que eu subi aqui. Nesse mesmo ponto, eu já subo para ele ficar assim. Tiro. E agora sim, eu vou nesse ponto, vou para o próximo ponto, laço e puxo. Então, essa parte aqui depois, ela vai ficar reta. E essa que vai ficar oval. Então, vamos fazer até o final aqui para eu mostrar para vocês. O modo de fazer depois vai ser o mesmo que a gente fez a parte da bolsa, tá? Chegamos no último ponto. Agora, eu vou fazer o ponto de aumento. Aqui, nós vamos fazer 5 pontos. Agora, nós vamos voltar a fazer os pontos retos, que é aqui, ponto sobre ponto. Então, eu faço o primeiro ponto. E já ponho o marcador novamente. Para eu saber aonde que está a volta, igual a gente fez na parte da bolsa, tá? E vamos fazer o ponto sobre ponto. Agora, nós vamos ter que deixar ele reto, certo? Então, eu insiro a agulha nesse último, venho com ele até aqui, subo e laço o fio. Aqui, tem que ter o mesmo número de pontos para que ele não fique torto, tá? Então, veja como que ele fica aqui no centro. Agora, nós vamos voltar do outro lado. Ao invés de a gente fazer aquele círculo, subimos uma corrente, viramos, vamos vir aqui na parte de trás, igual a gente fez antes, laço o fio e levanto. E faço só este ponto, para que ele fique reto, ele não deite. Vamos agora pegar o segundo, passar por baixo de tudo, laçar o fio e tirar. E agora sim nós continuamos fazendo os pontos. Por de trás, laça e volta. Então, veja como que ele já está ficando deitado o nosso ponto. E aqui, essa parte, ela vai ficando reta, tá? Então, é sempre assim. Agora, chega aqui, você vai fazer 2 pontos em cada ponto de base, vem reto, reto, vem, volta, até chegar a largura da sua bolsa, da sua peça, porque tem que ficar igualzinho a base que você fez, tá bom? Fiz a volta toda, cheguei no último ponto. Então, no último ponto, você insere a agulha, laça o fio e levanta uma corrente, vira o trabalho. Ele, olha como tá ficando reto. Agora, nessa carreira, você vai fazer que é pela frente. Se o ponto levantado é esse daqui, você insere a agulha, laça o fio, tira esse ponto. E agora sim você continua fazendo para que esse ponto fique reto. Se você pegar os 3 pontos como a gente pegava nas carreiras circulares, ele não vai ficar reto essa parte. Fizemos a nossa peça, né? Então, essa daqui vai ser a parte aqui da frente. Tá do mesmo tamanho. Só que, antes da gente unir essa peça, nós vamos ter que fazer mais 3 ou 4 carreiras. Você que vai decidir. A largura aqui vai ser a lateral da nossa peça.
Então, nós vamos fazer as carreiras de ida e volta, só que nós não vamos mais fazer aumentos, porque eu quero que ela faça isso aqui, olha. Que ela dobre, tá? Então, olha, se você fizer 3 carreiras, vai ficar dessa largura ao lado da bolsa. Se você fizer 4, vai ficar dessa largura. É você que vai resolver quantas carreiras você vai fazer. Então, agora, a partir de agora, nós vamos fazer as carreiras de ida e volta sem fazer aumento, ok? E assim que terminar, a gente volta para fazer o acabamento e fazer a união da peça. E depois a alça e o acabamento total. Então, veja como que ficou. Terminamos essa parte. Então, como que você vai fazer? Você vai contar quantos pontos tem aqui a volta inteira, vai dividir por 2 e você vai encontrar o meio da peça aqui. Então, você põe uma marcação. Nessa parte maior, você vai fazer a mesma coisa. Você vai chegar no meio aqui, vai contar o número de pontos até aqui, a mesma quantidade que tem o número de pontos aqui. Então, conta o número de pontos aqui e aqui desse lado, a mesma coisa. Porque nós vamos fazer isso. Nós vamos unir a peça agora. Só que antes de unir essa peça, como que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa peça menor que nós fizemos, essa última aqui baulada, e nós vamos fazer assim, olha, o último fio, ele está aqui, certo? Então, você pega, deixa essa corrente maior, a última corrente, você levanta do elo e puxa pra cá. Deixa ela assim. Tira a outra corrente e vai deixando. Nós vamos tirando uma por uma e deixando a pontinha, olha, veja que nós estamos praticamente desmanchando o ponto, tá? É com esse ponto que nós vamos fazer a união. Então, olha, só ir tirando as argolinhas a volta toda, vai segurando ela aqui para não desmanchar. E ela vai ficando dessa forma. Então, vamos fazer isso a volta toda. Eu vou fazer aqui só até o meio e depois a gente continua desmanchando, tá? Ó, cheguei no meio, eu venho com essa parte, assim, olha. Aqui é o lado direito da nossa peça. Essa daqui é o lado avesso, porque se você virar aqui, olha, vai ficar o direito aqui. Aqui ela é o direito. Então, vamos lá. Nós pegamos essa parte, vamos vir aqui nessa marcação, eu vou virar aqui ao contrário. Aonde que está a última argolinha? Está aqui. Então, nós vamos pegar a nossa agulha, preste bem atenção. Eu vou puxar só um pouquinho o fio, depois a gente ajusta. O último ponto seria esse, certo? Então, eu venho nele, puxo essa argolinha aqui no último ponto. Venho, deixa eu ver se eu viro aqui para vocês verem desse jeito. Venho com esse ponto que eu puxei no próximo ponto, embaixo da argolinha. Venho e puxo a próxima argolinha e passo por dentro dessa daqui que eu deixei no trabalho. Vamos ver se vocês vão entender assim do jeito que eu tô fazendo. Venho com a argolinha no próximo ponto, insiro a agulha, laço essa argolinha que está aqui, passo por dentro do ponto e por dentro da argolinha que está na minha mão. Nós vamos fazer isso por toda a volta até chegarmos aqui do outro lado aqui em cima. É assim que nós vamos unir a nossa peça. Então, veja bem como que fica. Olha que gracinha. Agora, esse último ponto, ele ficou deste lado. Pode ser que o seu ponto tenha ficado do lado do cordão. Se ele ficou o último ponto aqui, nós vamos prender ele agora, tá? Pra gente usar ele por último. Então, prendo aqui pra não escapar. O meu cordão tinha ficado desse outro lado.
Levantamos o cordão. Eu vou pegar aqui, nesse primeiro ponto aqui da tampa, levantei um ponto. Agora, em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu insiro a agulha, olha, ponto por ponto, tá? Insiro a agulha, laço o fio e passo por dentro da corrente. Novamente, vou no próximo ponto e já passo por dentro da corrente. É o ponto baixíssimo. Nós vamos fazer isso até o final aqui da nossa carreira, ok? Chegamos aqui no último ponto, eu vou tirar o marcador, com muito cuidado para não soltar, né, aquela argolinha que nós estamos segurando. Venho com a agulha, insiro nesse último ponto que nós fizemos. Deixa eu pegar o fio aqui, olha, puxo bem o fio para trás e puxo aqui por dentro do ponto. Então, quando eu fiz isso, o que que ocorre? Ela vai ficar toda com ponto baixo aqui. Mas eu quero esse acabamento melhor ainda. Se você só quiser deixar assim, já ficou bonito. Então, eu volto e vou fazer mais 2 carreiras de ponto baixíssimo. Então, eu insiro a agulha dentro da corrente, laço o fio por detrás e passo por dentro do ponto. Vou na próxima corrente, insiro a agulha, laço o fio e passo por dentro do último ponto. Então, vai ficar uma barra mais larga, tá? Você pode fazer isso por 1, 2, 3, 4 carreiras, quanto você quiser, tá? Ou se quiser deixar só uma assim, você deixa, olha. É só ir passando o ponto. Último ponto preso. Se você quiser, você pode cortar, senão você faz isso aqui, olha, você dá uma esticada nele até uma altura e você vai deixar ele por dentro da bolsa para você poder pendurar as suas chaves, para nunca ficar perdendo a chave dentro da bolsa. Daí, como que nós arrematamos aqui na lateral? Deixa eu puxar aqui. Então, foi o último ponto feito aqui. O fio está... Vou cortar ele aqui. Passo o fio por detrás, amarro aqui, dou um nó, tá vendo? Então, essa parte que vai ficar dentro da bolsa. Essa outra parte, nós vamos embutir dentro de alguns pontos, para que não escape mais. Agora, nós vamos ao fecho. Eu comprei esse imã, botão de imã, ele é muito bom, porque ele tem esses 4 orifícios aqui pra gente costurar na peça. Então, eu venho bem aqui no meio, pego uma altura boa aqui, e venho com uma agulha de costura, passo o fio aqui por dentro da nossa malha, ele não vai aparecer do outro lado, tá? E você vai costurar esse botãozinho aqui. A nossa bolsa tá pronta, certo? Aqui eu coloquei um papel de enchimento para vocês verem, né, como que fica, tá? O porta-chaves, se você quiser, é opcional. Então, eu vou colocar esta alça que eu fiz no meu vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui embaixo também do vídeo dessa alça, se vocês quiserem colocar essa alça. Esta alça, você pode colocar o mosquetão direto na bolsa, desta forma. É só encaixar assim, está pronto. Mas, se você não quiser colocar o mosquetão direto, você tem a opção de comprar esse tipo de prendedor também de bolsas. Eu paguei na minha cidade aqui, R$3,90, tá? Então, ele é muito fácil de colocar, porque ele é só você fazer assim, abrir. Então, você abre a bolsa, você vai procurar um lugar aqui para colocar, bem reforçado, que você queira, né? Enganchou.
E você pode deixar ele assim, fechado. E depois, este mosquetão, você engancha nele. Então, você pode trocar a alça quantas vezes você quiser. Também, e tem a opção da outra alça, que seria uma alça assim, essas de plásticos, de corrente que a gente usa, né? Então, tem que abrir daí ela, colocar aqui também, enganchar aqui, ou costurar aqui na lateral. Também fica muito bom. Se você não quiser ou quiser outra alça mais curta, é só diminuir o comprimento dessa para usar uma bolsa de mão, tá? As medidas da bolsa no total aqui ficaram assim. No total, até a parte aqui da união de trás, ela ficou com 36. De lateral, só para vocês terem uma ideia, ela ficou com 7, tá? A parte aqui de trás com 28. Na parte de comprimento, se for assim, 25. Se você medir com essa outra parte, 32. Ok? Então, aguarde o próximo vídeo. Eu vou fazer uma peça que eu já tinha aqui no meu canal. Esta peça, eu já tenho aqui o vídeo no meu canal, tá? Eu também vou deixar o link aqui embaixo, ela foi feita na cor cru. Só que o pessoal queria saber como que eu fiz este acabamento. Essas rodelinhas, assim, argolinhas. Então, no próximo vídeo aula, eu vou mostrar como fazer um acabamento assim, ok? Se inscreva no meu canal e peça seu vídeo. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!